Era meia-noite em ponto. O relógio na parede da emergência parecia mais barulhento do que o normal, como se cada segundo que passava estivesse cravando a tensão da madrugada nos nossos ombros. Aquela era para ser uma noite comum, uma daquelas em que a gente se prepara para brigar com a rotina, controlar pressão alta, acudir crises de asma, medicar dor de cabeça, lidar com pequenos acidentes, até a calmaria terminar no instante em que menos se espera. Eu estava de costas para a porta da recepção, repondo insumos na sala de curativos, quando ouvi o som agudo da campainha externa. Um som curto, seco, e depois silêncio. Não havia voz, nem batida, apenas aquele som cortando a madrugada como um chamado que ninguém havia feito. Olhei para a técnica ao meu lado, que também parou o que estava fazendo. Nossos olhos se encontraram e, sem dizer nada, caminhei até a porta de vidro. Ao abri-la, levei um segundo inteiro para entender o que estava vendo. Ali, bem no meio da entrada da emergência, havia uma caixa de papelão, dessas de supermercado, forrada com um cobertor grosso. Acima dela, algo colado com fita adesiva, um papel amassado, uma carta, e dentro da caixa, um bebê. Sim, um bebê, pequenino, enrolado em mais cobertores, com as bochechas coradas pelo frio da noite, olhos fechados, respirando como quem ainda não sabe do mundo. Era tão calmo, tão absurdamente tranquilo, que por um instante eu achei que fosse uma boneca. Me aproximei, agachei e toquei de leve o peito da criança. Estava quente, estava vivo. Meu Deus! Sussurrei, já chamando a técnica com um aceno rápido. Em segundos, a equipe da triagem correu para me ajudar. O bebê foi levado para a ala de observação pediátrica. Estava em boas condições, hidratado, sem sinais de violência, com o cordão umbilical ainda com a pinça hospitalar. Tinha, no máximo, 2 dias de vida, mas havia algo mais. Algo que ninguém esperava. A carta. Eu mesma a tirei da caixa. Era escrita à mão, com letra trêmula, mas perfeitamente legível. Uma única frase, escrita com todas as letras em caixa alta, como um grito desesperado: não o deixem com ela. Essa frase explodiu na minha mente como uma sirene. Com ela. Quem era ela? A mãe, uma cuidadora, uma avó. E por que alguém entregaria um recém-nascido com esse tipo de aviso, no meio da noite, sem mais nenhuma explicação? Chamei imediatamente a supervisora do plantão e o setor jurídico do hospital. A polícia foi acionada em seguida. Procedimento padrão, claro, mas o clima dentro da emergência já não era mais o mesmo. A noite mudou. O silêncio ganhou outra textura. Cada passo que dávamos, cada olhar trocado, carregava uma interrogação. Enquanto os médicos examinavam o bebê com cuidado, eu permaneci ao lado da incubadora, observando aquele rostinho sereno. Ele não sabia de nada, não fazia ideia de que seu nascimento estava envolto num mistério que começava a se arrastar pelos corredores do hospital. Mas o que mais me inquietava era o medo embutido naquela frase. Não era só um aviso, era um pedido de socorro, uma confissão apavorada. E foi ali, com o bebê dormindo sob as luzes frias do hospital, que a pergunta começou a martelar dentro de mim. Quem era ela? E por que alguém acreditava que deixar aquele bebê com ela seria tão perigoso a ponto de abandoná-lo assim? Na medicina, a gente aprende a ouvir o corpo dos pacientes. Mas naquele instante, eu aprendi que, às vezes, é o silêncio e uma frase solta em uma carta que grita mais alto do que qualquer palavra. Naquela noite, sem saber, eu tinha acabado de me tornar parte de uma história que mudaria tudo. Uma história que começava com uma caixa, e uma frase que ecoaria pelos dias seguintes como um enigma: não o deixem com ela. E o que eu descobriria depois, faria essa frase fazer todo sentido. E me quebraria por dentro. A caixa de papelão era daquelas simples de supermercado. Dentro, o bebê encolhido num cobertor azul claro que já cheirava a noite sem abrigo. Ao lado, uma mamadeira vazia e um bilhete escrito à mão, em letras firmes, quase desesperadas. Não o deixem com ela. Na emergência, o tempo parou por alguns segundos. Eu segurava aquele papel como se ele tivesse o peso de uma sentença. Olhei para o pequeno corpo do bebê,
ele estava calmo, quase sonolento, com a boquinha entreaberta. E o olhar perdido. Seu peito subia e descia lentamente. E mesmo ali, no caos do pronto-socorro, era como se ele estivesse alheio ao próprio abandono. Nenhum nome, nenhuma explicação, nenhuma pista sobre quem era ela. Só aquela frase seca, direta e alarmante. Na sala ao lado, a médica plantonista já preparava os exames iniciais enquanto eu tomava frente do procedimento de acolhimento. A assistente social seria chamada assim que o dia amanhecesse, mas até lá, aquele bebê era minha responsabilidade. Preciso que o batizem temporariamente no sistema, me disse a doutora Luena. Vamos chamá-lo de Miguel, por enquanto. Respondi, sentindo uma fisgada no peito ao dar um nome a alguém que ninguém parecia querer. Peguei Miguel no colo e caminhei até o posto de enfermagem. Enquanto o embalei contra o peito, as hipóteses começaram a circular entre a equipe. Será que era uma mãe em surto? E se foi alguém tentando salvá-lo? Mas salvá-lo de quem? A palavra ela ecoava nos corredores como um enigma. Um mistério que ninguém ousava completar. A sensação era de que estávamos diante de uma bomba prestes a explodir, mas sem saber qual fio cortar. Enquanto alguns se dividiam entre curiosidade e receio, percebi algo estranho. A enfermeira Vera, uma das mais antigas da unidade, estava pálida. Não dizia uma palavra. Ficava olhando fixamente para o bilhete, como se cada letra lhe puxasse para dentro de algo muito maior. Vera, tá tudo bem? Perguntei, me aproximando dela. Ela forçou um sorriso frágil. Sim, só estou cansada, foi uma noite longa. Mas seu olhar era como de alguém que reconhece um fantasma. Guardei aquela reação para mim. Talvez fosse coincidência. Talvez fosse só o peso da madrugada. Mas algo em seu silêncio me incomodou profundamente. Miguel passou por todos os exames. Estava saudável, bem cuidado, apesar das circunstâncias. O que tornava tudo ainda mais estranho. Quem o deixou ali se preocupou com sua alimentação, com sua proteção. O cobertor era limpo, a mamadeira lavada. Não era um abandono por negligência. Era algo planejado, com pressa, mas com intenção. Quando o dia amanheceu, o hospital já fervilhava. Policiais haviam sido chamados, a assistente social chegou com um caderno cheio de protocolos, e a história do bebê foi registrada como abandono com risco iminente, como manda o manual. Mas eu sabia que isso não era só um caso comum. Enquanto preenchia a ficha, uma pergunta não me deixava em paz. Quem é ela? E o que ela fez para merecer um aviso tão urgente? Ao fim do turno, eu ainda segurava Miguel. Ele dormia em paz, como se tudo ao redor não passasse de um barulho distante. Mas para mim, aquele som era ensurdecedor. E o silêncio de Vera, cada vez mais gritante. Fui para casa sem conseguir dormir. Fiquei imaginando quem teria coragem de entregar um bebê assim. Quem o teria carregado no ventre, olhado nos olhos, sentido seus primeiros choros. E depois simplesmente deixado numa porta de hospital, com uma frase como aviso. E o mais inquietante, e se o aviso não fosse sobre uma mãe qualquer? E se ela fosse alguém daqui? No plantão seguinte, eu voltaria decidida a encontrar respostas. O hospital guardava mais segredos do que eu podia imaginar. E, de alguma forma, tudo aquilo parecia mais próximo do que eu queria aceitar. Às vezes, uma única frase pode carregar o peso de uma tragédia inteira. E um bebê, silencioso no colo, pode ser a chave de um passado que insiste em voltar. A pergunta já não era mais quem é a mãe. Era, porque alguém teve tanto medo dela. E o mais angustiante, será que era medo ou vingança? A bebê havia sido acolhida com todos os cuidados. Foi alimentada, examinada, aquecida. Estava saudável, embora com sinais de desidratação leve e um leve hematoma na lateral da cabeça, como se tivesse batido em algum lugar nada grave, mas suficiente para acender um alerta em mim. A carta ainda ocupava minha mente. Era curta, direta, mas de uma força perturbadora. Não a deixem com ela. Quem era ela? E mais importante,
Quem era a pessoa que escreveu isso? Naquela manhã, reuni a equipe da emergência para relatar o ocorrido e ver se alguém tinha visto algo. As câmeras de segurança não captaram rostos nítidos. Apenas uma silhueta encapuzada caminhando rapidamente até a porta de entrada, deixando a criança, tocando a campainha e desaparecendo na escuridão da madrugada. Isso foi por volta das 13h47 da manhã. O tempo entre o toque da campainha e o choro do bebê não chegou a 20 segundos. O tempo entre o abandono e o resgate foi mínimo. Ainda assim, tempo demais para uma criança indefesa. Enquanto a assistente social foi acionada, eu mesma me encarreguei de montar um relatório detalhado. Só que, quanto mais eu escrevia, mais algo parecia estranho. A forma como aquela carta foi escrita não parecia coisa de um estranho qualquer. O papel era amarelado, como de um caderno antigo. A caligrafia, feminina, parecia trêmula. Mas, o mais bizarro, no canto inferior da folha, havia uma letra L rabiscada quase como uma assinatura. Levei isso ao diretor do hospital. Ele apenas suspirou. Disse que situações como essa, infelizmente, acontecem. Bebês abandonados, mães em desespero, famílias disfuncionais. Talvez seja uma mãe sem condições, ou um pai tentando protegê-la. O que importa é que agora ela está em segurança, Luciana. Quando ele disse meu nome em voz alta, algo dentro de mim travou. L, o mesmo L da carta. Tentei afastar a ideia, mas ela ficou na minha cabeça. Lembro que olhei para a bebê naquele instante, dormindo serena no berçário improvisado da pediatria. Ela era linda, tinha cabelos escuros, olhos grandes, e uma marca de nascença no ombro direito, em formato de meia-lua. Quando vi aquilo, meu coração disparou. Aquela marca não era inédita para mim. Eu já tinha visto exatamente a mesma marca no mesmo lugar em uma criança há quase 7 anos. Uma criança que foi retirada dos cuidados da mãe por maus tratos. Na época, eu ainda era recém-formada. Tinha feito plantão em um abrigo. Aquela menina, que chegou com o nome de Lívia, ficou por 2 meses sob cuidados até sumir do sistema. Os registros foram arquivados depois de um processo de adoção conturbado. Era impossível ser a mesma criança, mas era impossível ser coincidência. E mais, a mãe daquela criança, na época, havia causado comoção em todo o setor. Ela dizia ter problemas mentais, crises de alucinação, ouvia vozes e dizia que alguém a obrigava a machucar a filha. O nome dela era Lisa, e a mulher que hoje trabalhava comigo na pediatria se chamava Alissa também. Me aproximei dela no corredor, sem que ela esperasse. Ô Lisa, posso te perguntar uma coisa? Falei, tentando soar casual. Ela congelou por um segundo. Claro, você lembra de uma criança chamada Lívia? A pergunta caiu como um raio. Ela empalideceu. Tentou disfarçar, mas os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de conseguir dizer qualquer palavra. Por quê? Por que está me perguntando isso? Porque eu acho que ela voltou. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Ela sentou no banco ao lado da máquina de café, tremendo. Eu achei que ninguém jamais lembraria disso. Que eu tinha deixado tudo para trás. Eu passei anos lutando, Luciana. Eu fui internada. Fiz tratamento, me disseram que ela tinha sido adotada, que era melhor esquecê-la. Ela chorava como se revivesse cada dor, cada sombra. Eu só queria uma chance de reencontrá-la. Mas agora, se ela foi deixada aqui com essa carta, meu Deus, alguém ainda acha que eu sou um perigo para ela. A carta, a maldita carta. Se não foi a Alisa quem a escreveu, quem foi? E, se foi, por que faria isso? Naquela noite, depois do expediente, fiquei sentada no estacionamento, encarando meu próprio reflexo no retrovisor. Às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que envolvem as pessoas que você conhece. Essa história ainda não fazia sentido. Mas uma coisa era certa, ela não estava perto do fim. Quando a dor do passado retorna, nem sempre vem em silêncio. Às vezes ela volta chorando, faminta, com uma marca de nascença no ombro. E uma carta que ninguém sabe de onde veio. Até que ponto somos vítimas de nossas memórias, ou cúmplices de nossas decisões. Aquela criança trouxe mais do que um mistério.
Trouxe um espelho, e nele, talvez todos nós sejamos obrigados a olhar o que fingimos esquecer. Ela estava lá, sentada na sala de descanso, os olhos vermelhos, mãos entrelaçadas, como quem pede perdão em silêncio. O nome dela era Patrícia, enfermeira há quase 20 anos. Sempre séria, sempre correta, mas sempre distante. Por algum motivo, ninguém ali nunca soube quase nada sobre sua vida pessoal. E agora, depois da leitura daquela carta, tudo parecia apontar para ela. Ninguém ousava dizer em voz alta, mas os olhares já gritavam. E quando ela finalmente ergueu o rosto e cruzou os olhos comigo, eu entendi, ela sabia. Você acha que essa carta fala de mim, não é? A pergunta cortou o ar. Ninguém respondeu, mas também não precisava. O silêncio era a resposta, mais barulhenta de todas. Patrícia respirou fundo e fez um gesto com a cabeça, como quem finalmente decide encarar um fantasma antigo. Preciso te contar uma coisa. Vai doer, mas você precisa saber. Saímos da sala e fomos até o corredor. Vazio, o som das máquinas de monitoramento cardíaco ecoava distante. Patrícia encostou-se na parede e começou a falar. Sua voz tremia no início, mas logo o peso das palavras tomava conta da atmosfera. Há quase 20 anos, eu engravidei de um homem casado. Jovem, ingênua. Achei que ele ia deixar a esposa. Ele não deixou, e quando minha família descobriu, fui expulsa de casa. Sozinha, grávida, sem apoio. Não consegui cuidar do bebê. Entreguei a uma instituição. Mas anos depois, quando tentei buscá-lo de volta, ele já havia sido adotado. Sumiu do sistema. Nunca mais soube quem era meu filho. Nunca mais. Até hoje. Ela parou, os olhos marejados, as mãos apertadas contra o peito. O coração dela batia em cada sílaba. A letra da carta. É da minha irmã. Ela sempre me odiou por isso. Me culpava por tudo. A forma como escreveu, o jeito como se referiu a mim. Eu reconheci. E esse bebê pode ser meu neto, ou até meu filho, eu não sei. Senti meu estômago gelar. Aquela mulher que eu via todos os dias, que dividia o plantão comigo, carregava uma dor tão profunda e tão oculta, que agora transbordava num silêncio que ninguém sabia consolar. Mas não parava por aí. Patrícia se levantou com um súbito impulso. Tem mais uma coisa. O nome da criança estava escrito na etiqueta da manta. Samuel. Esse era o nome que eu queria dar pro meu filho. Foi o que sussurrei quando o entreguei aos braços da assistente social. Eu acho que ele sobreviveu, que ele voltou até mim, de algum jeito. A revelação caiu sobre mim como uma avalanche. Uma coincidência tão brutal que beirava o sobrenatural. O tempo parou. As paredes do hospital pareciam segurar a respiração. Junto comigo, tudo começou a fazer sentido: o olhar do bebê, a carta, o silêncio de Patrícia durante todos aqueles anos. Mas ainda havia uma última peça que não encaixava. Quem era a mulher da carta? A tal ela. Seria mesmo Patrícia, minha irmã. Ela se internou algumas vezes por surtos psicóticos. Ela me ameaçou várias vezes. Disse que um dia se vingaria. Talvez tenha pegado esse bebê e o deixado aqui, sabendo que eu trabalhava neste hospital. Eu me afastei alguns passos, tentando digerir tudo. O rosto da criança, tão frágil, voltava à minha mente. E agora, a sombra de uma história que parecia coisa de filme se desenhava no plantão mais comum da semana. Um bebê abandonado com uma carta que dizia: não o deixem com ela. Mas e se a verdadeira ameaça fosse quem escreveu a carta? O dilema era cruel. O instinto dizia que a carta era um aviso. Mas e se fosse uma armadilha? Patrícia parecia destruída, como se carregasse o peso de dois mundos sobre os ombros, o do passado que ela nunca pode mudar, e o do presente que talvez estivesse prestes a despedaçar novamente. Antes de sairmos dali, ela segurou meu braço e disse: se essa criança for meu filho, ou meu neto, eu quero lutar por ele. Mas, se eu for um risco, se houver algo em mim que o ameace, eu também quero que me impeça. Aquela noite não era só um plantão, era um julgamento silencioso. E ninguém ali era juiz, nem mesmo
tempo parecia capaz de decidir o que era certo ou errado. Fomos formadas para salvar vidas. Mas e quando a vida se apresenta com feridas que não dá para curar com gás e soro? Naquela noite, eu percebi que a verdade nunca é simples. Ela sempre vem cheia de pontas soltas, de vozes caladas, de dores abafadas. E às vezes, a verdade nos encontra quando a gente menos espera. E quando ela vem, tudo muda. Agora, só faltava descobrir quem era aquele bebê. E o que viria depois. A porta da enfermaria fechou atrás de mim com um estalo seco. Levei alguns segundos para entender que aquele som era real, que eu estava de pé ali, segurando a mão daquele bebê e com o coração batendo descompassado. O relógio marcava quase 6 da manhã, mas parecia que haviam se passado dias desde que aquela caixinha com a carta havia sido deixada na recepção do hospital. O sol começava a nascer timidamente do lado de fora, lançando um brilho dourado sobre os corredores ainda silenciosos. Um novo dia estava para começar, mas ali dentro, ainda estávamos presos à noite mais longa das nossas vidas. Sentei-me no banco ao lado do bercinho, onde o bebê dormia agora com mais serenidade. Havia algo de estranho naquele silêncio, como se o hospital todo tivesse prendido a respiração, esperando o desfecho de uma história que ninguém pediu para viver. Foi então que a porta se abriu novamente. Clara entrou, seus olhos inchados denunciavam que ela também não havia dormido nada. Trazia nas mãos uma pasta fina com alguns documentos. Caminhou até mim em silêncio e se sentou ao meu lado. Ele tem nome, ela disse, a voz embargada. Se chama Samuel. Nasceu há 2 dias. Demorei um tempo para processar aquilo. Samuel. De repente, aquele bebê deixado na calada da noite. Tinha identidade, tinha nome, tinha passado. Clara me entregou a pasta. Abri. Lá estavam os documentos da mãe. Nome, Raquel da Silva Mendes. Data de nascimento, 12 de março de 2002. Naturalidade, Recife, Pernambuco. Profissão, desconhecida. Ela, é minha irmã. Clara completou, como quem arranca uma parte do próprio peito. Meu mundo parou. Ela, a mãe. A mulher da carta. A mulher da frase escrita com desespero, não o deixem com ela. Clara, minha colega de anos. A enfermeira mais dedicada que já vi. A mulher que já segurou minha mão em situações desesperadoras. Eu não sabia. Ela continuou. A gente se perdeu na vida. A Raquel se envolveu com gente errada. Entrou em lugares escuros dos quais eu tentei tirá-la tantas vezes. Até que um dia ela desapareceu. Só agora soube que estava grávida. Ela então me contou tudo. O pai da criança era envolvido com tráfico. Raquel foi ameaçada. Fugiu. Vivia escondida, sobrevivendo de favores e medo. Mas a maternidade, por mais instintiva que seja, não consegue florescer no meio do caos. No momento do parto, ela sabia que não conseguiria proteger o bebê. Sabia que o pai logo viria atrás da criança. Por isso, correu até o hospital, deixou o pequeno Samuel ali. E fugiu. Ela achou que aqui seria o único lugar seguro, Clara disse, com lágrimas nos olhos. E eu só descobri tudo isso hoje. Ficamos em silêncio por longos minutos. O peso daquela revelação era insuportável. Uma mistura de dor, revolta, compaixão e, sobretudo, de responsabilidade. Eu olhei para Samuel. Ele não chorava, mas dormia tranquilo, como se já soubesse que estava longe do perigo, como se confiasse que alguém, ali, faria a escolha certa por ele. E agora? Perguntei. O que vai acontecer com ele? Clara respirou fundo. Eu não vou deixá-lo ir para o abrigo, ela respondeu. Vou pedir a guarda. Aquela frase caiu sobre mim como uma onda morna. Você tem certeza? Perguntei, com a voz embargada. Tenho, ela disse, firme. Porque alguém precisa romper esse ciclo. Alguém precisa amá-lo do jeito que a Raquel não pode. E, porque ele é meu sangue. Ali, naquele corredor frio e silencioso, testemunhei um tipo de amor que vai além da biologia, da lógica, da razão. Um amor que escolhe, que carrega, que cura. Samuel não era apenas um bebê abandonado. Era um pedido de socorro, um grito silencioso da vida pedindo uma nova chance. E naquele instante, ao ver Claro pegar no colo, abraçá-lo como
Se quisesse protegê-lo do mundo inteiro, eu entendi. O verdadeiro milagre daquela noite não foi o bebê ter sido deixado no hospital. Não foi a carta, nem mesmo o fato de termos desvendado o mistério. O verdadeiro milagre foi ele ter encontrado alguém que escolheu ficar. Quantas vezes a vida nos apresenta pessoas que carregam cicatrizes que não vemos? Quantas vezes julgamos antes de compreender, tememos antes de escutar? A história do pequeno Samuel e de Clara me ensinou que o amor não é sempre planejado. Às vezes, ele é uma escolha silenciosa no meio da dor. Um gesto que rompe a escuridão. E acima de tudo, me ensinou que ninguém chega até nós por acaso. Esse bebê não foi deixado no hospital. Ele foi entregue ao destino certo.